Como eu faço para fazer uma redação e tirar uma nota excelente num concurso público? Bem simples, tem que valorizar a parte mais importante da redação. Meu nome é professor Beto, quem não me conhece, sou especialista em fazer com que as pessoas escrevam de maneira perfeita para tirar uma nota excelente no concurso público. Vamos lá. Nós vamos ver agora uma redação valorizando exatamente a parte que mais atribui pontos para vocês no final da correção, certo? Veja bem uma coisa, em primeiro lugar, a redação tem aquela estrutura básica que a gente sempre trabalha, né? Nós já vimos introdução, com detalhes, inclusive, né? Se alguém não viu, presta atenção no card aqui, acessa lá depois do vídeo e aí manda ver, ok? Veja bem, existe a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. E a introdução é uma parte que é preocupada com a organização. O que nós vamos ver agora é o coração da língua portuguesa, é o coração da pontuação, né? É assim que exatamente acontece. Veja bem, nesta parte aqui do desenvolvimento, olha só, por que eu digo que é o coração? Porque daqui é que sai a concepção do corretor a respeito de se tu sabes ou não sabes língua portuguesa, né? Queria que vocês compreendessem o seguinte: imagina se tu recebesse uma picanha ao ponto maravilhosa, acompanhada de um vinho da melhor safra do ano, da melhor safra que existe, ok? Pegou o vinho da melhor safra, do ano da melhor safra, uma carne absolutamente excelente, no ponto excelente, só que o vinho é servido em um copo de aqueles de massa de tomate, que está meio lascadinho na ponta ainda, né? E a carne é colocada num prato velho, todo riscado, né? E o talher um pouquinho sujinho na ponta, né? Repara, qual é a vontade que você vai ter de comer, entende? Ou seja, como é que você está embalando o texto de você, entende? Como é que vocês estão fazendo para poder produzir o texto e entregando as suas ideias? A tua ideia pode ter mais valorização ou menos valorização, depende de como é que ele está acompanhado. Veja bem, o desenvolvimento de uma redação, ela é montada com uma estrutura muito parecida com a redação inteira. A redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E um desenvolvimento também procede da mesma maneira. Nós temos a abertura do desenvolvimento, que é a introduçãozinha dele. Nós temos uma explicação, uma exemplificação, que é como se fosse o desenvolvimentozinho dele. E depois nós temos ainda o fechamento. O que é o fechamento? É a conclusão dele, ok? Então, eu vou apresentar para vocês um exemplo aqui de uma redação que tem uma estrutura mais organizada, de forma que a gente possa ver qual é a parte mais importante. O assunto é o uso das inteligências artificiais e eu quero que vocês imaginem que o enfoque número 1 é exatamente os benefícios da inteligência artificial, certo? O enfoque 2, aqui não importa. Importa que na introdução já teria sido apresentado o assunto e os dois enfoques. Aí você vem para essa segunda parte da redação, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o coração, que é o mais importante. Eu diria que cerca de uns 70%, 80% da tua nota sai basicamente daqui. Porque quando o corretor bota o olho aqui, ele vai verificar a qualidade do teu texto. A partir daqui, ele já sabe se o teu desempenho é bom, médio ou é ruim, né? Aí a gente vai avaliando o restante para ver ainda a continuidade da estrutura, mas de qualquer maneira o principal está focado exatamente aqui. A primeira parte do texto aqui, do desenvolvimento, diz o seguinte. Deixa eu ler para vocês. Pode-se perceber inúmeras contribuições da utilização da inteligência artificial, das inteligências artificiais em quase todas as áreas e em toda parte do mundo. Ponto. Aqui terminou a abertura do texto de vocês, a abertura da parte mais importante. Aí depois continua assim, isso decorre da eficiência dessa ferramenta na busca de soluções que o ser humano buscava anteriormente de forma mais limitada. Olha, tem um busca e buscava que poderia ser melhorado, né? Não se deveria colocar
Numa linha busca, noutra linha buscava, né? Então, tem coisa a ser melhorada nesse texto. Mas, de qualquer maneira, veja bem, depois de apresentar a ideia central, aqui o texto apresentou uma explicação. Isso está perfeito. Né? Apresentou uma abertura que lança o mais importante e depois explica. Depois, continua assim, ó, em verde. Ó. O uso das IAs na área jurídica, por exemplo, está rendendo frutos por aqui. Ele vai apresentar um exemplo, certo? Além disso, quando terminou o exemplo, ponto, aí começa ali em preto. Ó. Portanto, somente nesse caso de auxílio na agilização processual, já se torna claro o benefício à sociedade. Ó, aí vai fazer um fechamento, tá? Nós veremos isso num próximo vídeo, tá? Mas de qualquer maneira, nesse momento, o que eu preciso que vocês entendam é que, na verdade, existe uma estrutura, e essa estrutura, na verdade, é uma estrutura de apresentação, né? E essa apresentação da ideia principal é muito importante que ela seja analisada solenemente, assim, mas com todas as honrarias, que é o mais importante ali, certo? Então, veja que diz assim, pode-se perceber inúmeras contribuições, as contribuições são os aspectos positivos, da utilização das inteligências artificiais. E as inteligências artificiais é o assunto. Ó. Aqui, o que tu estás fazendo? Tu estás pegando o enfoque do parágrafo, ou seja, aquela partezinha do assunto que tem que ser analisada dentro do texto, do tema central do texto, né? Aí tu junta as duas. Sempre nessa ordem. Primeiro tu colocas o detalhe e depois o assunto. Se o assunto fosse violência e você fosse falar sobre a violência antigamente, deveria começar assim, ó. Antigamente, a violência, entende? Sempre primeiro o enfoque, depois o assunto. Professor Beto, mas não tem um jeito de deixar isso bem legal? Agora é que vem o pulo do gato. Presta atenção, se arrume na cadeira, que isso é que vai valer a pena. Veja bem, existem termos que transformam a picanha numa comida de ouro. O vinho realmente na valorização da safra que ele tem, que é o que eu vou apresentar para vocês agora aqui. Repare o seguinte, ó, em vez de dizer que pode-se perceber, olha só se você fizesse simplesmente isso, ó. Acima de tudo, vírgula, pode-se perceber, o acima de tudo faz com que o que vai dizer depois tenha uma relevância muito grande, tenha um destaque muito grande. É isso que vai valorizar a capacidade argumentativa. Lembre-se que a redação de vocês é uma redação dissertativa argumentativa. Então, o que é argumentação? A argumentação é o poder de convencimento para que aquela ideia tenha valorização. Veja bem, acima de tudo, pode-se perceber inúmeras contribuições na utilização das inteligências artificiais. Em vez de você só pode se perceber, acima de tudo, faz com que a informação fique muito mais importante. Enquanto o teu colega do lado só coloca pode perceber, aí tu colocas acima de tudo, pode se perceber, então o teu texto tem mais convencimento. Portanto, mais nota. Entende? Segue. Outra possibilidade. Sem dúvida nenhuma, vírgula, há inúmeras contribuições da utilização, sem dúvida nenhuma. Mesma coisa, destacando aqui. Entende? Realça a ideia da vida. Entende? A tua informação fica mais forte do ponto de vista da argumentatividade. Ok? E repara, o que é que tu está destacando? Tu está destacando a ideia central do parágrafo mais importante da redação. Entende? Vamos para uma outra possibilidade. A pessoa pode dizer, inicialmente, cabe ressaltar, aí, olha, as inúmeras contribuições da utilização da inteligência artificial. Certo? Então, de novo, a mesma coisa. Antes de iniciar a ideia, você foi lá e lançou exatamente os elementos que realçam aquela ideia. Isso é absolutamente fundamental, relevante, consistente, convincente e dá uma capacidade muito grande. E não é uma palavra, e não é uma expressão difícil, acima de tudo. Ou sem dúvida nenhuma. São coisas que a gente diz no dia a dia. Entende? Sobretudo quando tu queres convencer alguém de alguma coisa. Tomou nota desses termos todos? Não, professor, não tomei nota. Não faz mal, porque aqui no final tem exatamente essa listagem toda aqui para que vocês possam acompanhar de maneira tranquila. Olha só, aqui eu comento cada um deles. O acima de tudo é muito importante. Ó. Destaca a informação que vem a seguir em um tom moderado e relativamente comum. Acima de tudo é mais comum de se ouvir no dia a dia. Ou tu pode dizer, antes de mais nada, né? Aí destaca a informação com um realce maior, com uma intensidade maior. Certo? Isso depende do teu texto, depende da tua ideia, depende também da tua personalidade, do teu gosto pessoal. Mas aqui tem algumas possibilidades que são relevantes, né? Outra que tem é, inicialmente, destaca a informação de forma mais moderada. Entende?
Se por acaso tu não é muito escandaloso, que é uma coisa mais discreta, também é possível fazer isso, tá? Realmente realça mais a informação do que lançando a pura informação ali, tá? Como é mais comum do dia a dia, o impacto é um pouco menor, entende? Em termos de contundência, de evidência, de argumentação, entende? É menos pá, assim, sabe? Ok? E uma outra possibilidade ainda é, se por acaso tu queres dar um texto ainda mais formal, mais intenso, mais denso, mais vigoroso, assim, ó, é primordial afirmar, professor Beto, eu nunca falo primordial, mas tu não tens que fazer aquilo que tu faz no dia a dia, tu tens que fazer uma coisa diferente para ter um resultado diferente. A banca não quer saber como é que tu é no dia a dia, a banca corretora da redação, o vivente que vai corrigir tua redação, ele quer saber o quanto tu tem capacidade de convencimento. Certo? Aqui diz, é primordial afirmar, e aí tu lança a informação. Repara. Claro, se o teu texto é um texto com uma linguagem extremamente leve, né? Não tem nenhuma palavra como mitigar ou idiosincrasia, coisa que nós colocamos já nos outros trabalhos de redação que foi apresentado para vocês, né? Veja bem, e aí, de repente, vai lá e coloca, é primordial, pode quebrar o texto de vocês, entende? Daí seria mais aconselhável as possibilidades acima, né? Mas tenta melhorar teu vocabulário e subir o grau de qualidade de organização do teu texto, aí você vai ficar, uau, maravilhoso. Primordial, afirmar, destaca a informação. A seguir, faltou um G ali, de forma mais solene e formal, adequada a um texto, de forma que causa um grande impacto. Mas, além disso, eu queria informar um pouco uma coisa para vocês que é muito importante, que é o seguinte, ó, qualquer um desses termos inicialmente, ou qualquer um deles aqui, ou outros que vocês forem apresentar de maneira mais contundente, é primordial afirmar, lance uma única vez. Não me bote a primordial afirmar 18 vezes no texto. Nem duas, colocou uma vez, acabou. Entende? Senão cansa o corretor e acaba desgastando a ideia, ele perde o poder argumentativo e acaba enfraquecendo a organização de vocês. Ok? Se quiser mais dicas de redação, me segue e envie esse texto, salva esse texto, né? Que ajuda a gente a poder criar cada vez mais vídeos para vocês apresentarem uma redação absolutamente excelente. E depois manda aqui embaixo se gostou do texto, o que foi aproveitado e se tem alguma dúvida, ok? Abraço, até a próxima.